Túlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 2 de outubro de 2011, domingo. O verbete é de número 2072, tem 6 páginas, 52 logias e 20 máximos. Chama atenção para o detalhismo, que tem 11 máximos. O tema é trafor ocioso. A especialidade é a traforologia. Quem redigiu o verbete, estudou muito, foi a professora Dayana, que está ali muito bem assessorada aí pelo João Paulo. Definição: o trafor ocioso é o traço-força ou componente positivo do micro-universo da consciência, mantido inativo, estéril, subutilizado, improfícuo, enfraquecido, abandonado, latente na manifestação intraconsciencial e negligenciado na dinamização das reciclagens evolutivas da autoproex. As assinaturas pensênicas inteligentes. O trafor não identificado. O pacto de mediocridade mantido pelo trafor desperdiçado. A inércia traforista gerando o ato de empregar o trafor, ou gerando a regressão evolutiva. Agora, o ato de empregar o trafor ao arregaçar as mangas da camisa e pôr as mãos na massa. Os trafores originados por intermédio de estresses positivos. O trafor enquanto conquista evolutiva. A inteligência evolutiva empregada no aprimoramento de trafores durante a vida humana. Eu li apenas um pedacinho aí da fatologia. O curso intermissivo pré-ressomático burilando trafores. A companhia subaproveitada do amparador predominantemente traforista. Na argumentologia tem a taxologia com 20 atividades realizadas na Universidade Aberta do Voluntariado das instituições conscienciocêntricas e respectivos trafores, enquanto valores agregados, aplicados ou gerados em função da dedicação lúcida ao longo do tempo. Aí então tem uma tabela com 20 itens entre as atividades e os trafores aplicáveis. Na remissiologia dos 15 itens destacamos bitraforologia, megatrafor, trafor consequente, trafor enganador e trafor onipresente. Frase enfática: a conjugação cosmoética dos trafores e megatrafor representa eficiente chave dinamizadora do alto desempenho evolutivo de intermissivistas lúcidos, mega focados na interassistencialidade. Você identifica trafores ociosos na manifestação pessoal? Na escala de 1 a 5, quanto prioriza a aplicação de autotrafores? Eu chamo a atenção que a bibliografia tem 8 fontes bibliográficas. Agora, questionamento. Professor, estou lendo o livro do Marcelo da Luz. Ele fala que várias pessoas estão sendo levadas ao alto patíbulo devido ao Deus crucificado. Diz que, em razão disso, Jesus Cristo é um dos maiores assediadores da humanidade, tendo, portanto, um longo caminho de reconciliação para construir. Pode falar algo a respeito? Olha, é isso aí, o que você quer que explique mais? Ele está explicando tudo direitinho. Ele tem sua razão. O J. Cristo é complicada a situação dele. É tanto que a gente nem sabe direito como é que está, como é que a gente encontra, etc. É difícil. Temos que estudar mais tudo isso. Quem foi Oswaldo Polidoro? A suposta reencarnação de Allan Kardec ou uma fraude espírita? Olha, esse Oswaldo Polidoro tinha uma porção de livro que até o Chico combatia lá, calado, a situação que era muito difícil. É muita tolice que tem que esse homem escreveu. Ele era assediado, os amigos todos falavam isso dele. Tem nada a ver com Allan Kardec. Agora, sobre o transmentor aqui que você está procurando saber, eu não sei quem foi, nem quem, eu sei quem é, mas não sei quem foi.
Qual a opinião do senhor sobre o Rock em Rio? Como seriam os bastidores e desafios desse mega evento? Olha, aquilo lá parece que está muito bem organizado, que não houve ninguém que bateu no outro até o momento, parece, né, das coisas que fizeram. Mas esse negócio de rock eu acho muita besteira, que é uma bateção enorme, quase sempre tem droga no meio e tem excesso. Eu não sei como é que é isso, que eu não vi lá como é que é. Agora, eles fazem isso porque tudo é um jogo comercial, isso tudo é uma indústria. É a indústria da bateção, é a indústria da barulhada. Tem muito disso, que esses aí são da barulhada, porque não tem muita música naquilo que eles apresentam, não. Eu acho vomitivo, esse aqui é o termo que eu uso para isso. Rock, é de morte, não é? Em cada besteira. A última que eu vi hoje no iPad, nos Estados Unidos tem uma dona que tem uma banda de rock cats, só gato que bate. Só gato. O gato toca violão, o gato toca nas coisas, bate no negócio, tudo gatos diferentes. E eu vi, vou mostrar até para minha mulher hoje, quando ela voltar, que ela estava fora, ela não viu. Eu achei isso lá numa das, dos canais americanos. E outra coisa, a mulher fala, explica o negócio todo lá, em inglês, bonitinho, tudo certo no iPad. Agora, gato, tudo quanto é jeito, tem um deles bonito, o resto não, tudo é... Pois é, esses são os gatos artistas. Agora, Rock Cats, que é o nome da banda. Agora, para você, cara verbetógrafa, atualmente necessito me dedicar por alguns anos a uma intensa carga de trabalho de cunho profissional, o que me vem impedindo de atuar no voluntariado de modo mais ostensivo. Qual a sua opinião sobre o traforo ocioso momentâneo, gerado nesse tipo de situação, devido à indisponibilidade temporária para voluntariado mais efetivo dentro da Max ProEx? Quer dizer, o traforo ocioso do trabalho dele. Quem está perguntando isso é o professor Sandro Batistella, tá? Uhum. Então, o traforo ocioso é aquele traço que a pessoa desenvolveu e ela não usa. Então, no caso aqui, a tabela que eu coloquei são exemplos dentro do nosso contexto de voluntariado. Mas a pessoa, ela pode aplicar seus trafores em outros contextos. Então, por exemplo, você não está podendo atuar no voluntariado nesse momento, nada impede que você aplique seus trafores no seu ambiente de trabalho. Então, isso também é rico. Então, nesse caso aqui, eu usei um exemplo, no caso, eu até chamei a atenção aqui, a Universidade Aberta do Voluntariado. Por quê? Porque a gente tem uma oportunidade grande aqui de desenvolver uma série de trafores, mas em outros ambientes a pessoa aplica em muitos seus trafores. Então, essa é a ideia, né? Então, aqui é para ilustrar e valorizar a importância do voluntariado. A cada dia que passa, uma posição minha me preocupa. Tenho me tornado mais fria com as pessoas, às vezes me questiono se isso é um resultado do meu crescimento. Ou tenho me tornado egoísta. Antes eu me emocionava e sentia pena das pessoas, queria fazer de tudo para ajudá-las. Hoje, no entanto, penso que ninguém está em uma situação difícil por acaso, inclusive eu mesmo. Sinto pena, mas tenho os pés no chão quanto à situação. Penso que preciso sempre acreditar que as pessoas possam mudar mais, que não posso me iludir. Pessoas que antes eu admirava, hoje vejo que não estão tão distantes da minha realidade. Ou seja, ninguém é perfeito e o melhor a fazer é sempre procurar olhar para um defeito pensando em uma forma de superá-lo. Em parte você tem sua razão, mas a gente não pode deixar de assistir os outros. Sempre é preciso. Você tem que lembrar o seguinte, se ele apareceu perto de você e você viu que ele precisa de assistência, é um processo para você fazer. Não adianta tirar isso fora. De modo que você tem que ficar entre a frieza siberiana e também o discernimento sereno do serenão. Tem que ficar entre uma coisa e outra, né? Não pode desprezar também as coisas. Não é assim. Para você, em paradoxologia, o paradoxo do trafor adquirido com esforço em múltiplas vidas tornar-se ocioso.
As síndromes citadas na sindromologia e a autodesqualificação citada na argumentologia explicam esse paradoxo? Qual é a condição mais comum para a pessoa tirar o corpo fora ou fugir da responsabilidade em assumir e usar o seu traço força forte? Existe algum medo mais comum? Qual seria ele? Eu acho que existem uma série de medos aí, ou uma série de traços que a gente pode analisar e estudar no contexto da pessoa, quando ela deixa de valorizar os seus trafores e acaba caindo nos traços de autodepreciação. Então, às vezes a gente vai poder analisar, será que é o hedonismo? Será que é a pusilanimidade? Será que a pessoa está com preguiça, ela não está querendo arregaçar as mangas e partir para a ação? Então, podem existir aí uma série de traços, uma série de variáveis que vão explicar por que a pessoa mantém trafores ociosos. Então, aí o importante é cada pessoa estudar seu caso e conseguir mapear e analisar para ver o que é na sua manifestação que impede de colocar esses trafores aí em funcionamento, né? Então, é importante analisar nesse sentido. Agora, aqui no paradoxo, é para a pessoa pensar exatamente isso. Então, o trafor, ele é uma conquista evolutiva. Então, muitas vezes a pessoa levou vidas e vidas para desenvolver aquele trafor. E aí chega aqui numa nova realidade, um novo contexto, um novo corpo, e de repente ela se depara com aqueles trafores que ela levou tanto tempo para desenvolver numa condição ociosa. Então é para a pessoa pensar, será que isso é mesmo lógico? Será que vale a pena, né? Quanto que eu perco em relação ao meu processo evolutivo mantendo esses trafores ociosos? Então, nesse sentido, vale a reflexão, vale o movimento de autopesquisa para a pessoa investigar isso a fundo no caso pessoal. Eu quero dizer para vocês que hoje, após a tertúlia, ocorrerá o lançamento da pedra fundamental do futuro laboratório da paradireitologia, que será construído no campus CAEC. O local de lançamento será em frente ao laboratório da paragenética. Todo mundo está convidado para o lançamento da pedra fundamental, tá certo? Contamos com a presença de vocês lá. É logo depois aqui que terminar a tertúlia, às 12h30 em diante. Eu quero dizer também que eu estou aqui com o terceiro encontro internacional do Colégio Invisível da Dessomatologia, que vai ser de 4 a 6 de novembro, daqui um mês. O local vai ser na OIC. Aqui, então, tem uma programação das redes parasociais e de assistência, com muito detalhe. Os temas que vão falar nos eventos e os participantes e responsáveis. Se alguém quiser ver, está aqui a relação. Vale a pena estudar isso aqui. Agora, eu entrego a professora Dayana para vocês. Vê o que vocês vão fazer com isso. Professora com Dayana. Ela e com as suas ideias. Aqui na fila é o Cláudio, na letra B, aqui em cima. A minha questão é sobre a tematologia, se ela seria nosográfica, uma vez que representa o traforo ocioso uma omissão deficitária. Queria saber a sua opinião. Eu pensei bastante nesse contexto, Cláudio, e eu coloquei ali na exemplologia exemplos que mostram os dois contextos do traforo ocioso, e aí numa condição neutra e não só tendendo para o nosográfico. Então, aí vamos explicar para a gente entender bem. Então, ali na exemplologia, o que eu coloco? O traforo ocioso temporário. Então, quando você renasce, você precisa aguardar o tempo natural do seu desenvolvimento biológico, fisiológico, e, de novo, aprender a ler, aprender a escrever, enfim, uma série de manifestações que vão fazer com que o seu trafor, temporariamente, ele fique numa condição, então, ociosa. Então, eu até coloco ali, a partir da primeira infância, ali, por volta dos 4 anos de idade, então, o indivíduo ele já começa a colocar esses trafores, então,
em prática. Então, assim, a princípio, essa é uma condição natural aí, oriunda do nosso desenvolvimento dentro do nosso nível evolutivo. Então, o trafor ele ficaria numa condição ociosa. E teria o extremo, né? Quando o trafor, você sofre, por exemplo, um acidente e acaba lesionando o seu cérebro. E isso vai impedir você, durante aquela vida, aquele período intrafísico, de você manifestar, então, trafores, por exemplo, ligados à intelectualidade. Então, aí já seria uma condição nosográfica. E aí a gente pode pensar outros exemplos também, Cláudia. Então, por exemplo, a pessoa ela tem um trafor de liderança. E ela começa a criar mais problema com esse trafor da liderança do que ajudar outras pessoas. Então, às vezes é necessário fazer uma intervenção nesse sentido. A pessoa vai deixar temporariamente esse trafor da liderança mais ocioso, vai trabalhar outros trafores, trabalhar outros trafares, para daí, num outro momento, voltar a ativar esse trafor da liderança. Então, nesse sentido, seria mais neutro, né, e não nosográfico. Entendeu, Cláudio? Preciso de um conselho. Só continuando, professor. Sei. Por exemplo, poderia dar um exemplo da pessoa com problema com liderança, no sentido em que talvez aí ela não seja bem um trafor, seja um trafar ou uma vaidade de ela querer exercer uma liderança que ela não tem condição? Isso, então. Mas aí, naquele momento, às vezes ela está criando mais problema, exercitando aquele trafor e uma série de outros, porque muitas vezes o trafar, ele está sendo colocado em primeiro lugar. Então, às vezes, vale a pena a pessoa refletir e falar, opa, calma, às vezes é melhor eu parar isso nesse momento, vamos dar um tempo, segura um pouco essa liderança que está extremamente ativa. Vamos trabalhar outros trafores, vamos trabalhar outros trafares, para que eu possa, num segundo momento, qualificar o trafor da liderança. Então, é nesse sentido, assim, nesses diferentes exemplos, que o tema foi colocado como neutro e não nosográfico. Perfeito, obrigado. Preciso de um conselho. Tenho um irmão morando em Foz do Iguaçu. Ele sofreu acidente de carro e perdeu parcialmente a memória. Há 2 meses, minha cunhada evita que toda a minha família, sempre muito unida, fale com ele. Diz não ter celular e nem telefone em casa. Temos que ligar da casa de sua mãe, que mora na frente, e esta fala que não estão em casa. Quando alguém da minha família vai até a casa, ela está sempre fechada com cadeado. Há 2 meses que não conseguimos falar com ele. Eu moro nos Estados Unidos e fico limitada de tomar certas atitudes. Descobrimos muitas falcatruas dela e que frequentam a macumba. O que o senhor acha que devemos fazer? Já existe um processo na justiça, o que piorou a raiva da cunhada em cima de nós. Queremos saber da saúde de nosso irmão e do seu tratamento médico. Sugeri que minha mãe denunciar a polícia, mas temos medo que ela desapareça com ele. Por favor, nos dê uma luz. Olha, o problema aí é advogado e polícia, não tem outra saída, não. Se o processo vocês querem ver é parente de vocês, precisa ver com o advogado os direitos que se tem sobre isso, como é que é possível, ainda mais se o irmão está doente. Se toma uma atitude aqui, diretamente, na situação e nessa comarca, quer dizer, aqui em Foz do Iguaçu. E outra coisa, denunciando a polícia, leva a fotografia dele, leva tudo, para saber como é que é, fotografia dela também, exponha tudo com as fotos, que assim a pessoa fica sabendo quem é, se amanhã sumir, a polícia já sabe como procurar. Agora, o que eu vejo aí é o seguinte, é advogado, se de ver essa ação, o que quer dizer essa ação na justiça? Que às vezes pode se fazer outra, se de ver o advogado. Segundo, é polícia mesmo, eu não vejo outra saída nisso não. Agora, é bom tomar atitude. É muito estranho a conduta dessa. Uma pessoa sonegar o marido que está doente, da família, esquisito isso. Isso aí é caso de polícia mesmo. Tenho 40 anos e meus 8 ou 9 anos de idade, minha mãe passou a ser médium. No centro kardecista falaram que eu era o meu irmão que nasceu e morreu no mesmo dia, 3 anos antes. Até meu nascimento, minha mãe teve depressão. Posso ter sido esse menino que depois nasceu menina? Gerei interprisão com essa dessoma?
Há alguns anos, em terapia, fiz um desenho como se voltasse antes do último período uterino e vi uma imagem de criança numa escola. Será o curso intermissivo? Como posso analisar isso? Olha, o melhor é você deixar isso tudo no laptop e estudar mais as coisas e trabalhar com o estado vibracional e as energias. Isso vai desenvolver você e você pode ficar mais esclarecida através das suas vivências, com o acervo aumentando de experimento. É assim mesmo, é por aí. A verbetógrafa. Cada composição familiar que experienciamos em nossas vidas intrafísicas são dinâmicas familiares escolhidas em nossas proex justamente para desenvolver determinados trafores? Eu acho que aí vai variar de consim para consim. Então, há casos que você, por exemplo, no nosso caso aqui, nós na condição de intermissivistas, a gente teve uma oportunidade grande de planejar isso tudo. Então, possivelmente, a gente escolheu familiares, contextos aí grupais para favorecer desenvolvimento de determinados trafores. Agora, eu admito a possibilidade de que em alguns contextos o nível de interprisão, às vezes, ele é tão grande que não é possível efetuar determinadas escolhas desse nível. Ao exemplo do nosso caso aqui, quando a gente já entra nessa condição do curso intermissivo. Então, eu penso que isso varia bastante de pessoa para pessoa. Então, essa é a minha opinião. Página 2, sétima linha, a sétima e oitava linha, você pode aprofundar o planejamento técnico do Neotrafor prioritário a ser adquirido? Como é que você pensa isso? Isso, então o que eu vejo, Pedro? A partir do momento que a pessoa começa a investir mais na sua autopesquisa, ela começa a elencar uma série de trafores. Então, ela vê, eu tenho trafares e tenho trafores. Então, é inteligente a pessoa ela começar a focar cada vez mais nesses trafores e colocar esses trafores em prática. Aí chega um momento que a pessoa começa a estudar isso tão mais a fundo e ela começa a ver, eu já estou aplicando determinados trafores, mas qual é o meu próximo passo? Então eu olho ali para a escala evolutiva e eu vejo, então tem ali a semiconsciex, tem o desperto, tem o evoluciólogo. Quais são os próximos neotrafores que eu vou adquirir ou quais são as atividades que eu vou começar a me dedicar para desenvolver esses neotrafores. Então, dentro desse nosso contexto aqui evolutivo, é importante a gente ter esse olhar. Tem a escala evolutiva, hoje eu sou pré-serenão vulgar, mas tem ali o projetor consciente, tem ali o epicom lúcido, o conscienciólogo. Então, quais são os trafores que eu posso, então, me dedicar para desenvolver e conseguir chegar aí nesses níveis, nesses diferentes níveis na escala evolutiva. Então, nesse sentido, aí o Neotrafor. Dayana, na fatologia, página 1, a quarta e quinta linha, a cicatriz geradora de trafores. Isso, então aqui eu coloco duas coisas, a cicatriz geradora de trafores e em seguida os trafores originados por intermédio de estresses positivos. Então, Arlindo, se a gente for olhar aí o nosso passado, o nosso contexto evolutivo, o que a gente vai observar? Então, houve contextos e situações de vida em que foi necessário, ou a gente passou por situações difíceis e foi necessário a gente dar a volta por cima. Então, muitos trafores que hoje a gente apresenta, eles são oriundos de cicatrizes. Então, foram contextos difíceis nos quais a gente se envolveu e acabou vivenciando, que acabaram, então, na somatória, um saldo positivo, originando trafores. Agora, qual que é o nosso contexto hoje? A gente já não precisa esperar essas situações catastróficas, difíceis, ocorrerem conosco. A gente já pode se submeter ao segundo nível aqui, que são os trafores originados por intermédio de estresses positivos. Então, você planeja, eu vou escrever um livro, mas você sabe que você vai ter estresse, ao longo da escrita desse livro. Daí vem a revisão, aí é mais um estresse, aí depois você publica o livro. Então, são estresses positivos que você mesmo faz a opção em função da sua lucidez e, nesse sentido, você desenvolve trafores.
Então, hoje a gente tem que ficar mais esperto, né? A gente não precisa esperar mais a dificuldade de gerar uma cicatriz e desencadear um trafor. A gente já vai gerando os estresses positivos para gerar trafores. Agora, na própria fatologia, na última linha da página 1 e segue na página 2, o alto esforço aplicado no desenvolvimento de megatrafores. Megatrafores. Ou é megatrafores, desculpa. Neotrafores. Desculpa. Isso, então o alto esforço aplicado no desenvolvimento de neotrafores. Então é isso, é a pessoa ela se desafiar a todo momento. Então se ela ficar na pusilanimidade, no medo, ela também não desenvolve. Então a gente tem opções e tem escolhas. Ou você se recolhe, né, fica lá com medo eternamente e não assume nenhum desafio e, né, não enfrenta, ou você fala, não, eu vou enfrentar e vamos ver o que vai dar. Então, nessa segunda opção de enfrentar e partir para a tentativa, partir para a ação, é a oportunidade que a pessoa tem de desenvolver trafores, e muitas vezes esse trafor vai ser novo na sua manifestação, vai ser um neotrafor. Então é aquilo que a gente fala, um trafor, ele gera um novo trafor. Aí eu até coloquei aqui na megapensenologia, trafores criam trafores. Então se a pessoa aplica trafor, ela tem a oportunidade de criar novos trafores. Então esse trafor novo para ela é uma oportunidade evolutiva. Agora a última coisa, a paradoxologia na página 3, é o primeiro paradoxo aqui, ó. O paradoxo do trafor adquirido com esforço em múltiplas vidas tornar-se ocioso. Isso. Então, esse paradoxo é para a pessoa pensar mesmo. Então, será que eu tenho trafores ociosos? Então, ela pensa, não, será? Será mesmo? Então, se ela chegar à conclusão de que ela tem esses trafores ociosos, então, como é que fica isso, né? Ela levou tantas vidas para desenvolver esses trafores, e chega aqui num contexto em que às vezes a gente sabe isso tudo da conscienciologia, a gente está mais lúcido e mesmo assim a gente mantém esses trafores ociosos, então é uma coisa contraditória, né? E acaba tendendo mais para o nosográfico. Aí o que eu fiz? Eu chamei a atenção lá na frase enfática para o aspecto da interassistencialidade. Então, assim, se a pessoa ela quer de fato mesmo se profissionalizar na interassistencialidade, ela começa mesmo a mapear esses seus trafores ociosos e até mesmo um megatrafor ocioso, e ela vai fazendo esforço em colocar isso em prática para, de fato, ela se tornar mesmo profissional da interassistencialidade. Então, é para a pessoa refletir mesmo. Será que eu tenho trafores ociosos? Quais são os meus trafores ociosos? O que eu faço para que esses trafores ociosos não fiquem ociosos? Né? Então, obrigado, hein? Daiane, aqui no ar. Em mitologia, na página 3, você poderia explicar um pouco melhor o mito da inércia traforista não significar regressão? Isso. Então, o que acontece? A gente muitas vezes acha que o fato da gente ficar ali parado, não prejudicar ninguém, que a gente vai entrar nesse fluxo do cosmo normalmente e a gente vai evoluir. Então, fazendo o link disso, no caso do trafor aqui ocioso, à medida que o indivíduo ele não aplica os seus trafores, a tendência é que isso leve mesmo a uma regressão. Então, isso chega a ser até impactante para a pessoa. Então, às vezes, você vai estudar o histórico, né, desse indivíduo e você vai ver que na infância ele até ganhou prêmio, por exemplo, na escrita. Ganhou prêmio lá na sua cidade, fez lá um trabalho na escrita. E aí a pessoa chega, passa dos 40 anos e ainda não publicou nenhum livro. Então, veja, aí você vai olhar o histórico da pessoa, ela volta a escrever depois de 40 anos... E ela, às vezes, esqueceu as regras gramaticais, ela perdeu aquela habilidade de coesão textual. E, então, o trafor que ela tinha lá atrás, né, ela tem esse trafor, ele apareceu lá atrás, na sua infância, e, de repente, aquilo ficou anos sem aplicar. Então, existe uma tendência aí de regressão. Então, é nesse sentido, para a pessoa pensar. Então, o fato dela deixar o trafor ocioso não significa que ela vai evoluir, exatamente o contrário, né? Existe uma tendência aí de regressão. Né? Tudo bem? Ok. Sim. Daiane,
Aqui. Eu estava achando interessante a sincronicidade. Eu não sei se você chegou a olhar o folheto aqui do Verponologia. A gente tem uma palestra que vai ser dada pelo Alexandre Pereira, que é o TRADOR, que é o traço dormente. A grande diferença, basicamente é o que você colocou aqui, só que você pegou o lado positivo, que é sempre o traforo ocioso, e ele trata disso que o Cláudio perguntou, e quando é um trafar, né? Que seria uma omissão superavitária, deixar aquele trafar ali paradinho. Então, eu vou fazer com você o mesmo convite que eu fiz ontem para o Arlindo. Se você puder participar e estar debatendo com o Alexandre, eu acho que vai ser um lucro para todos, né, professor? É uma boa. E ela é espertinha. O Daiane. Precisamos de inscrições, professor. Daiane. Então, Congresso de Verponologia, 14 a 16 de outubro. Não, é o processo das ideias novas, ideia original, heurística, inventividade. Pois é. Né? Mas a gente vê a sincronicidade, né? Ele está pesquisando lá, você está pesquisando aqui. Então, é sinal que a gente tem que acordar, né? Lógico. Sair do ócio, não é isso? Exatamente. Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui com uma listagem da estatística do segundo encontro sobre longevidade, que foi ontem, no Centro de Convivência do Idoso. Foram atendidas 114 pessoas, os participantes, 37 homens e 77 mulheres. Agora, aqui tem uma série de dados e eu queria que nós fizéssemos aqui uma recepção para o senhor Gualberto Cuenta, que é o assistente de coordenação do Centro de Convivência do Idoso da cidade de Foz do Iguaçu, está lá em cima. Ele ajudou muito aí, a turma está ajudando muito, e hoje veio aí para ver a tertúlia, tá certo? Complementando aí a pergunta do Ricardo sobre o mito, tem no livro do professor Valdo, em algum deles, uma frase dizendo que o traforo ocioso ainda é trafar. Isso. Né? Você pode complementar isso, então? Isso, então, assim, a gente estudando esse tema aí mais a fundo, né, o que a gente observa? Então, toda vez que o trafor, ele é mal empregado, ou ele não é empregado, ele não é utilizado, então, no fundo, é como se você deixasse os trafares se manifestarem mais do que os próprios trafores. Então, nesse sentido aí, é a regressão. Então, o trafor é uma conquista, é um talento seu, é um componente positivo. Então, não tem muita lógica, né, do ponto de vista da racionalidade, a gente manter esses trafores ociosos, né, Rosa? E assim, muito mais se a gente pegar esses trafores e aplicar aí de modo errado. Então, é nesse sentido aí que vale a pena a gente refletir, né? Então, a gente chama atenção lá na questionologia, né, de 1 a 5, quanto prioriza a aplicação dos autotrafores. Então, vale a pena a gente pensar nisso, né? E fazer uma listagem daqueles nossos trafores que ainda estão ociosos, né? Para que a gente possa cada vez mais qualificar mesmo o trafor. Porque se você for analisar o trafor, tanto os nossos ou quanto das demais pessoas, o que a gente observa? O trafor, ele está em constante desenvolvimento. Então, hoje o meu trafor, às vezes ele é 51%, amanhã ele pode ser 60% de força, 70%, até chegar em 100%. Então, até que esse trafor ele fique de fato assim forte e se torne, por exemplo, até um megatrafor, ele está em constante desenvolvimento. Então, nesse sentido, vale a pena a gente refletir, né, sobre esse aspecto da ociosidade. Daiane, Renato aqui no B. Ô, Renato. Na página 3, paradoxologia, queria que você comentasse o último aí, o paradoxo da consciência imatura, preferir mascarar a própria realidade. Isso, então, paradoxo da consciência imatura, preferir mascarar a própria realidade a encarar a verdade passível de aprimoramento. Então, é essa lógica aí que a gente está querendo trazer, né? Então, uma coisa são os seus trafores, você analisar qual é a força que esses trafores possuem hoje. E você está bem ciente, tranquilo, que isso é uma realidade ainda a ser aprimorada.
Então você tem muito trabalho ainda à frente. Então você foi lá, detectou na sua manifestação que, por exemplo, você tem um trafor da solidariedade. Então, esse trafor da solidariedade, ele pode ser qualificado e se transformar em trafores ainda mais fortes. E você pode agregar outros trafores, até você, por exemplo, chegar na mega fraternidade, né? Então, um traço mais forte ainda. Então, é importante a pessoa estar bem assim, ciente, né, e autoconsciente dessa realidade ainda, ou dessa necessidade de aprimoramento desses trafores. Só que muitas vezes a gente prefere não olhar para esses trafores e mascarar essa realidade mesmo assim sabendo que eu ainda posso melhorar esse traço positivo. Então, se hoje ele é força para mim, ele pode ser mais forte, mais forte, mais forte. E com essa característica, esse componente positivo, eu posso auxiliar cada vez mais pessoas. Então, por que eu deixo esse trafor ocioso? Então, será mesmo que eu estou assim, considerando o aspecto da interassistencialidade? Então, vale a pena a pessoa refletir, né? É chato, né? Mas vale a pena a pessoa refletir. Tem uma outra pergunta aqui. Na página 2, a segunda linha, a fatologia, né? Na página 2. A identificação do trafor representando 1% de teática do traforismo. E também a seguinte aí. A aplicação efetiva do trafor representando 99%. Isso, então, muitas vezes a pessoa ela acha que só o fato dela ter identificado o trafor já significa que ela vai aplicar esse trafor. Então, na verdade, a gente faz aí um trocadilho, né? Que na verdade a identificação ela é só um passo, representa só 1% de teática. Opa, consegui identificar um conjunto aí de trafores. Ah, beleza, 1% para você. Então ainda está faltando 99% de aplicação para que de fato esses trafores eles saiam da condição de ociosidade e sejam de fato, ou fiquem de fato onipresentes na sua manifestação. Então, na verdade, o esforço maior é na aplicação do trafor mesmo. Então, a identificação ela é um passo, ela representa 1%. Então, o resto é esforço mesmo pessoal para que o trafor se manifeste, né, ao longo da sua vida. Daiane, Osvaldo aqui acima no ar. Na fatologia, na página 2, na quarta linha, de baixo para cima, diz a manutenção da postura trafarista evidenciada pela ausência constante de trafores faltantes. Isso. Então, qual que é a ideia aqui para a gente poder pensar, Osvaldo? Então, muitas vezes, você vai lá, responde o conscienciograma e você chega a uma série de traços que você identifica que você ainda não tem, que seriam trafores. Trafores que faltam na sua manifestação, né, na sua manifestação pessoal. Então, se você não faz um movimento de conquista desses trafores que você ainda não tem, seriam os neotrafores, né, os traços faltantes que você ainda não tem, o que você mantém? Mantém uma postura trafarista na sua manifestação. Então, o trafor é como se fosse a cereja do bolo, né, aquela coisa boa que a gente deve pegar, né, com as duas mãos e investir todas as forças. Então, tanto naquele que a gente já detectou na nossa manifestação, quanto aquele que a gente já conseguiu mapear que a gente não tem, mas é positivo. Então, esse investimento, ele tem a tendência de puxar a pessoa para frente, né? Então, se a gente fica parado no tempo, não vai atrás de nenhum trafor novo e, ao mesmo tempo, nem aplica os trafores que a gente tem, então, o que a gente faz na prática é manter essa postura trafarista. Bem claro. Tenho mais uma que eu gostaria que você expanda a ideia. É o último ponto da fatologia da página 2. Os trafores onipresentes propiciam a inserção da consciência no ciclo de autoatravessamento multiexistencial. Isso, então, os trafores onipresentes propiciando a inserção da consciência no ciclo do auto-revezamento multiexistencial. Então, o que a gente vê? Esse auto-revezamento é o entrosamento, né, de uma vida com a outra.
Então, como é que eu vou entrosar uma vida com a outra? Quais são os aspectos que eu vou trabalhar hoje para que eu possa entrosar esse meu contexto atual com o próximo? O que eu tenho que fazer hoje? Então, nesse sentido, entram os trafores. Então, o que a gente observa? Quanto mais a pessoa aplica os seus trafores, ou coloca os seus trafores em prática, mais resultados positivos essa pessoa pode alcançar. Então, nesse sentido, ela pode conseguir já se inserir nesse ciclo do auto-revezamento multiexistencial. Então, entrosando uma vida com a outra. Então, a pessoa precisa pensar, né? Então, o que é mais sério no meu contexto para que eu possa fazer hoje para entrar nesse mecanismo de auto-revezamento. Então, eu sei que, ao dessomar, no período intermissível, eu continuo um trabalho que eu já fiz aqui. E quando eu voltar numa próxima ressoma, eu novamente retomo esse trabalho e continuo. Então, dentro, né, desse princípio, quanto mais os trafores eles são aplicados, mais onipresentes na sua manifestação. Então, maior é a chance da pessoa conseguir entrar nesse mecanismo de auto-revezamento multiexistencial. Ok, muito claro. Meus parabéns, sim? Tá bom, obrigada. Professor, qual seria a melhor maneira de manter um bom desempenho intelectual diário de forma mais constante? Olha, existe aí um verbete chamado turno mental somático, ou turno intelectivo, intelectual. Ele pode te ajudar. Agora, geralmente o que se deve fazer é o seguinte, é ler, de preferência, livros seus e livros técnicos. E você fazer apontamentos diretamente no livro, riscar o livro todo. Segundo, anotar, fazer registro nesses livros, como eu disse, mas além disso, nos arquivos digitados no laptop. Terceiro, escrever o texto original seu. Isso também pode te ajudar muito. Agora, é lógico, se uma pessoa tiver chance, igual aqui, por exemplo, que ela pode participar de curso, de eventos, de debates, de tertúlia, isso também seria uma quarta posição mais séria ainda. Para verbetógrafo, poderia sugerir alguma dinâmica de grupo para identificação do megatrafora individual? Olha, uma técnica que a gente fala bastante aqui é a técnica do consim-cobaia. Então, isso pode ajudar a pessoa a conseguir fazer a identificação dos seus trafores e, às vezes, até conseguir identificar, sim, os seus megatrafores. Agora, uma dinâmica aí principal mesmo é aquela que envolve a pessoa pegar mesmo o conscienciograma e aprofundar o máximo que ela puder. Então, isso é ela com ela mesma, né? Então, aí ela pode chegar aí nesse megatrafor. Professora Daiane, poderia aprofundar? Na fatologia, página 2, primeira linha, as compensações das insuficiências intraconscienciais através dos trafores. Isso, então essas compensações, elas são apresentadas lá no livro 700 Experimentos e aparecem também lá no 200 Teáticas da Conscienciologia. Então, o que é a relação aqui? É a pessoa observar quais trafores que ela pode utilizar para compensar alguma insuficiência. Então, existem alguns exemplos. No caso aqui, o indivíduo que tem uma comunicabilidade grande, né, tem o trafor da comunicabilidade e pode compensar, a partir da comunicabilidade, uma insuficiência intelectual. Então, é um exemplo. Ou outro indivíduo que ele é TAC psíquico, tem o trafor do TAC psiquismo e pode compensar a sua desorganização pessoal, porque ele é rápido, às vezes ele é desorganizado, deixa tudo para depois, mas ele é rápido na hora que vai fazer, então ele acaba compensando, né, esse trafar da desorganização. Ou o contrário, o indivíduo ele tem auto-organização e ele compensa já o BRAD psiquismo. Então, por aí vai. Aí a pessoa ela começa a pensar quais são os traços que ela tem, que são fortes e que ela pode utilizar para compensar as suas deficiências. Mas aí a ideia não é ela se acomodar na deficiência, mas ela utilizar e aprender a utilizar cada vez mais esses trafores. Na tecnologia, página 2, segunda linha, a técnica da abordagem interconsciencial com ênfase no trafor. Isso. Então, eu coloquei na remissiologia também, para chamar a atenção, um verbete que chama aperitivo intelectual.
Então, nesse verbete, aperitivo intelectual, se trabalham 2 tipos de técnicas que envolvem essa abordagem. Então, uma coisa é quando você encontra uma pessoa. Então, a ideia é que, cosmoeticamente, você aborde, né, essa pessoa e olhe os trafores. Então, esse é o primeiro aspecto, olhar os trafores da pessoa, nesse primeiro contato, e depois os trafares. Agora, quando você vai adquirir um objeto já de cunho material, a ideia é que você faça a abordagem ao contrário. Então, você olha primeiro os trafares desse objeto, ou seja, os defeitos, para depois olhar os trafores, né? Então, no caso da pessoa, é o contrário. Primeiro o trafor, depois o trafar. E o objeto é o contrário. Na neossinapsologia, página 3, segunda linha. As neossinapses provenientes da observação atilada de exemplo dos compassageiros evolutivos. Isso, então é aquele contexto que a gente fala bastante aqui na conscienciologia, né? Que a gente aprende uns com os outros, ou que ninguém evolui sozinho. Então, muitas vezes, você observando o exemplarismo da outra pessoa, observando o modo como a pessoa aplica os seus trafores, ou muitas vezes os resultados que a pessoa obtém a partir da aplicação desses trafores, você consegue, então, ficar mais atento para você e muitas vezes você toma decisões. Realmente, parece que esse é o caminho. Então se eu tenho esse trafor também, então acho que eu vou começar a aplicar então esse trafor e vamos ver que resultado eu obtenho. Então esse olhar atento aos trafores, né, dos nossos compassageiros evolutivos, ajudam até mesmo a gente a identificar os nossos próprios e avaliar qual que é o nível, né, de ociosidade dos nossos próprios traços e tentar reverter isso. Então essa é a ideia aí. Qual a opinião da verbetógrafa sobre a manipulação da mídia, de forma geral, no atraso dos trafores das grandes massas de pessoas? Então a gente vê que existe até um uso errado aí por parte da mídia, né, em matéria de informação para manipular aí as pessoas. Então a gente vê que não é um contexto positivo. Isso aí deve né? ser o processo lá do Rio, né? Do Rio, da Rock in Rio. Deve estar no meio disso, né? Então a gente vê que não é uma coisa boa, né? Professor, quando a pessoa tenta suicídio em momento de desespero, até que ponto existe o assédio de consciência doentia? Precisa examinar, tudo é possível, uma boa parte desse povo é mal assistido mesmo, tem assédio. Mas agora, cada caso se divide, porque tem suicídio de todo tipo, tem atenuantes, tem agravantes, tem uma série de situação. Tem que ir com calma e examinar cada caso de per si. A ideia de passividade ativa e ócio criativo estão juntas? Não, tem nada que ver uma coisa com outra. Passividade ativa é quando a pessoa deixa que o amparador venha trabalhar com ela na interassistencialidade. Ócio criativo é a boa vida que cria alguma coisa, que é lá daquele professor que esteve aqui, ele que gosta de falar nisso. Mas o ócio criativo é preciso ir com calma para examinar mesmo, quando ele é criativo mesmo. A hora que fala em ócio é um problemão, mas ele pode existir. A consciência livre pode ser alcançada em vida intrafísica, é o exemplo do espírito livre de Hegel. Olha, nós não falamos consciência livre, a gente fala consciex livre. Essa consciência livre, ela aparece quando o serenão deixa de ressomar, que ele chega naquilo que no Oriente ele chama de moksha, não tem mais vida humana. De modo que esse negócio de espírito livre ou espírito puro de Allan Kardec e esse de Hegel, isso aí é outra coisa. Vamos entender bem o que é CL, é a consciência livre, não é consciência livre, nós usamos mais consciência. Por quê? Ela é uma consciência, só que tem que ter uma consciência. Então é preciso ver isso. Professor, poderia comentar sobre as predições de Edgar Cayce? Olha, o homem era bom, ele predisse uma opção de coisa e ficou por isso mesmo, mas ele conhecia os assuntos, alguma coisa. Foi um grande sensitivo. Daiane, eu estava pensando aqui numa coisa. A ociosidade, eu como economista mexo com isso também.
ela pode ser de 1%, pode ser de 99%. 99% é uma super ociosidade, lógico. Ela pode ser de 50%, pode ser de 20%. Então, ela tem uma faixa muito grande. Eu acho que, por exemplo, a pessoa está com 1% de ociosidade, ela está indo bem, né? Ou que seja até 10%, parece. Né? Aqui você quis dizer o quê? Talvez você está querendo dizer uma alta ociosidade, parece. Você fala no verbete em si, quando eu chamo atenção para o trafora ocioso, ou quando eu dou o exemplo do 1% Não, você fala e 99%? de ociosidade na definição, né? O trafora ocioso. Quando você quis dizer trafora ocioso na própria... Ele é uma ociosidade grande ou não sei... Não, aí eu acho que a gente tem que considerar cada nível evolutivo. Então, uma coisa é a ociosidade de trafores, por exemplo, dentro do contexto do serenão. Então, muitas vezes ele está utilizando outros aspectos. Então, já existem aspectos dominados aí na sua manifestação que aquilo, assim, não influencia. Então, outra coisa é no nosso contexto evolutivo. Então, assim... Se a gente se colocar ali naquela posição, Arlindo, de pré-serenão vulgar, né? Então, o que a gente observa? Na nossa manifestação, existem, então, os trafores. Então, se a gente quer sair daquela posição, né, de pré-serenão vulgar e avançar na escala evolutiva, a ideia é que a gente vá diminuindo cada vez mais a ociosidade desses trafores. E aí vai o limite de cada pessoa, o fôlego de cada pessoa, a maturidade consciencial, o tempo de vida, a idade. Então, uma série de contextos, né, envolvidos nesse sentido. Então, o espírito do verbete, pelo que você falou, é ir diminuindo, é lógico. O ideal é zerar, não ter nenhuma ociosidade, mas tem que ir trabalhando para ir diminuindo. Acho que é isso, né? Isso, o espírito do verbete. Essa é a linha. A ideia é a gente, assim, olhar para o trafor como uma conquista evolutiva e aplicar esse trafor, né? E a pessoa refletir: será que eu tenho trafores ociosos? Se eu tenho, eu identifico quais são esses trafores, e se eu identifico, o que é que eu estou fazendo para que esses trafores eles deixem de ser ociosos? E quais são as atividades, então, que eu vou entrar, que eu vou optar, para que eu vá trabalhando pouco a pouco esses trafores. E a pessoa bem lúcida, né? Ela sabendo que ela vai trabalhar isso ao longo do tempo. Então, às vezes, a gente vai levar essa vida toda, por exemplo, para adquirir um trafor aqui, que eu até chamo a atenção, linearidade pensênica. Então, às vezes, a gente vai trabalhar essa vida toda e mais tantas aí pela frente para adquirir linearidade pensênica. Ela vai fazer um esforço para aumentar a utilização do trafor, que é diminuir a ociosidade. Exatamente. Né? Certo. Obrigado. E a pessoa ciente que no momento que ela usa, então, esse trafor, ela tem a oportunidade de criar outro. Então, trafores criam trafores, ou trafores geram trafores. Então, você pode daí chegar a um ponto que você conjuga um trafor com outro, que é o exemplo daquele verbete lá da remissiologia, bitraforologia. Então, você começa a conjugar dois trafores. Eu tenho coragem, eu tenho sensatez. Então, você já junta duas coisas importantes. Então, o que é que vai dar isso? Qual é o resultado disso? Aí dá um sinergismo que 1 e 2 pode ser 3. Exatamente. Aí a junção, a conjugação de 2 trafores leva a um terceiro trafor. A conjugação de 3 trafores a 4 trafores. E por aí vai. Correto, né? Obrigado. Até a gente chegar no nosso modelo evolutivo, que é o serenão, que a princípio é aquele indivíduo que consegue utilizar o maior número de trafores, né? Então, essa é a ideia. Daiane, na página 3, em trinomiologia, no primeiro trinômio, eu entendi que essa ordem que você colocou aqui é uma ordem lógica, né? É uma sequência... O trinômio autoevolutivo, isso, eliminação do trafar, aquisição do trafal. Aquisição de né? trafal, fixação de trafor. Eu queria saber se pela sua experiência ou pela sua observação, também, claro, né, nada é muito fechado, mas se muitas vezes a aquisição de um trafal é o que vai justamente permitir eliminar o trafar. Pode ser, Cris, mas eu vejo sim que isso pode acontecer de diferentes maneiras. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela vai conseguir eliminar um trafar a partir de um trafor mesmo, a partir do momento que ela aplica
os seus trafores. Então é aquela coisa, você pergunta para a pessoa, no que você é boa? E a pessoa não sabe responder. Então ela pensa, no que eu sou boa? Quando ela descobre no que ela é boa, ela começa a mapear esses trafores. Então, se a pessoa ela começa a investir nisso, ela consegue adquirir com o tempo maior autoconfiança. Essa autoconfiança vai fazer com que ela tenha mais força para olhar para o trafar e conseguir trabalhar esse trafar. Então eu vejo que são diferentes formas. Agora uma outra pessoa ela pode já ter força, falar, não, eu vou já começar a investir nesse trafar, quero diminuir a força dele, e ela começa por aí. Então eu vejo que isso difere de uma pessoa para outra. Assim, na interaciologia você fala da interação trafal-trafor, né? Eu queria que você falasse da interação trafal-trafar. A interação trafal-trafar. Então, o trafal, ele é o traço força, ele é um trafor. É um trafor que a pessoa... Isso, um traço faltante, um trafor faltante. Então, é um trafor que a pessoa ainda não tem, né? E o que vai acontecer? Muitas vezes você identifica um trafar na sua manifestação. E aí você vai olhar para aquele trafar e vai pensar, como é que eu supero esse trafar? Então você pode estudar aquilo e falar, não, a melhor maneira é eu investir no trafor, que vai começar a diminuir a força daquele traço. Então essa é uma ideia aí de interação. Então você olha o trafar e descobre qual é o trafor, então, que falta para você diminuir a força daquele traço. Era isso que eu queria que você colocasse. Queria saber se é possível, ok. Daiane. Oi. Na página 3, a sindromologia, queria que você comentasse a síndrome da mediocrização. Isso, então a síndrome da mediocrização, então aplicada aqui nesse contexto dos trafores ociosos, é justamente isso. Então o indivíduo ele tem assim, ele está sentado no pote de ouro, né? Ele é o indivíduo que tem um potencial imenso em função dos seus trafores. Mas o fato desse indivíduo não aplicar esses trafores, não colocar em prática, significa que ele fica com essa postura de mediocrização. Então, se a gente olhar aqui o nosso contexto da comunidade, a gente tem inúmeras oportunidades para a pessoa sair dessa mediocrização. Só que isso significa que vai precisar ter um maior esforço, vai precisar priorizar determinadas condutas, determinadas rotinas de horário. Então, às vezes a pessoa ela não quer mudar nada disso nela e ela fica presa a essa síndrome da mediocrização. Então, ela fica em subnível, fica subaproveitada. Então, essa é a ideia aí para a pessoa poder pensar e refletir sobre isso. Sim, também na página 4, na autodesqualificação, queria que você comentasse ou expandisse um pouco aí essa autodesqualificação que você cita aí. Isso, então a autodesqualificação, a manutenção do trafor ocioso reverbera padrões ou esquemas mentais disfuncionais. Por exemplo, a desqualificação do positivo, gerando comportamentos autoderrotistas. Então, dentro desse investimento de autopesquisa, a pessoa mapeando muitas vezes a sua pensenidade, ela consegue detectar esses esquemas mentais disfuncionais. Então, às vezes, o que ela observa? Que ela desvaloriza aqueles traços positivos que ela já tem, que ela já conquistou, e entra numa postura derrotista. Então ela se compara com a outra pessoa, ela olha um traço de liderança dela, por exemplo, e aí ela pega, olha aqui o João e fala, não, mas o João Paulo ele tem mais liderança que eu. Então o que ela faz? Ela esquece de olhar o seu positivo e ela se compara com o outro. Então ela entra num movimento de autoderrotismo aí. Então existe um processo pensênico, uma forma de pensar aí que atrapalha no sentido de aproveitamento desses trafores. Então é preciso a pessoa parar e começar a prestar atenção, né? Como é que ela faz, ou quais são os mecanismos pensênicos que ela usa para gerar essa autossabotagem, entrar nesse mecanismo de autoderrotismo, né? Porque é aquela história, Renato, trafor todos nós temos. Então, se todos nós temos,
por que eu tenho, né, que comparar esse trafor meu com o trafor do outro? Então, a ideia é que eu veja o quanto que o meu trafor ele pode melhorar. Então, uma coisa era esse trafor ontem, outra coisa é esse trafor hoje, outra coisa é como que esse trafor fica amanhã. Então, existe aí um mecanismo de esquema mental aí disfuncional que pode levar ou auxiliar a pessoa a manter esses trafores ociosos. Ok, obrigado. Daiane, Oi. posso, professor? É a Lucy? Parabéns, viu, Daiane? Seu verbete está sensacional e o que eu estou observando, em cima dessa minha observação, eis a minha pergunta. Eu estou observando que você tem um domínio bastante analítico para falar sobre trafor, trafal e etc. Então, eis a pergunta. Na dificuldade de uma consciência perceber o trafar e, de repente, ela ser capaz de identificar trafor, como é que você percebe essa dificuldade em cima do que você comentou agora há pouco de autodesqualificação? Deu para entender a minha pergunta? Eu entendi. Você quer... Assim, vamos ver se eu entendi. Você quer falar que às vezes a pessoa ela tem mais facilidade para perceber... Trafor e não trafar? Isso. Ah, tá. Porque geralmente, às vezes, a gente vê uma tendência das pessoas saberem mais trafares do que trafores. Você quer saber o contrário? Isso. Então, aí a gente tem que estudar na manifestação da pessoa se, às vezes, ela tem, por exemplo, um padrão assim mais personalista. Então, ela se acha, né? Aquela coisa, se acha. Então, ela não consegue olhar muito para os seus traços, né? Os seus defeitos, e ela olha os seus trafores e ela fica endeusando todos os seus trafores. Então, assim, tem técnica para tudo, né? E o Consciência Cobaia ajuda nisso. Porque, às vezes, a gente precisa colocar a pessoa no lugar. Falar, menos, calma, vamos com calma. Para a pessoa mudar essa autoimagem, que às vezes ela é super valorizada, para uma autoimagem mais real. Então, nesse sentido, não quer dizer que a pessoa vai se depreciar ou se desvalorizar, mas ela vai ficar mais realista com aquilo que ela é mesmo. Mais pé no chão. Isso, mais autêntica, mais pé no chão com aquilo que ela é mesmo. E a partir disso, fazer força para melhorar mesmo, de fato, esses trafores. Porque a ideia é que ela não destrua ninguém com esses trafores, mas que isso tem um aspecto evolutivo. Então, assim, se a pessoa ela não tem essa autoimagem assim mais realista, às vezes ela entra muito com um salto alto. E isso é ruim, às vezes, até perante uma assistência que ela vai desencadear. Então, é importante esse ajuste, né, de autoimagem. Muito obrigada. Tanto para um lado quanto para o outro. Muito obrigada. Há pouco tempo venho lendo, trabalhando as energias, anotando o que assisto nas tertúlias e percebi que tive maior amadurecimento consciencial. Percebo que meu maior problema é ser ansiosa. Teria algum conselho para que eu possa melhorar? Seria bom você fazer aqui uma meia dúzia de experimentos na imobilidade física vígil. Fora isso, é pegar a enciclopédia e ver tudo que está falando sobre síndrome do ansiosismo, ansiedade, precipitação, impulsividade, que isso vai ajudar você. Em binomiologia, página 3, primeira linha, poderia exemplificar o binômio cérebro reduzido para cérebro ocioso? Isso, eu toquei bastante assim nesse assunto de maneira diferente aqui no verbete. Então, por exemplo, eu chamei atenção para cognição aqui em vários aspectos. Então, o que acontece? O indivíduo que ele não prioriza o desenvolvimento do seu cérebro, né, em todos os sentidos, considerando aí todos os atributos mentais que a gente pode desenvolver.
No final, o que a gente observa? A gente tem um paracérebro ocioso. Então, quando a gente não investe no nosso aumento de dicionário cerebral, por exemplo, e às vezes o amparador ele quer passar uma técnica, passar uma informação, então não existe uma conexão aí do paracérebro para o meu cérebro. Então, isso gera uma limitação. E nesse sentido é o próprio traforo ocioso, né? Então, se eu tenho um cérebro que eu posso aprender muito, por que eu vou deixar então esse cérebro ocioso, né? Então vale a pena a pessoa pensar nisso também. Agora é bom esclarecer que o Adélio, o Arlindo e eu não temos nada a ver com isso, tá certo? De que maneira uma CONSIM com problema cerebral faria para evoluir e descobrir os seus trafores? E então, aí a gente tem que ver qual é, assim, o nível, né, desse problema cerebral. Então, assim, existe algum esboço ainda de racionalidade a partir disso, né? Então, o que é que a gente consegue, então, resgatar nessa pessoa e trabalhar? Então, às vezes você vai chegar à conclusão que você não consegue bem mexer ali com aspectos mentais ou intelectuais, mas você consegue trabalhar outros aspectos, por exemplo, a autoestima daquele indivíduo de um outro modo, a psicomotricidade daquele indivíduo de outra forma. Então, às vezes você vai deixar de trabalhar determinados aspectos intelectuais em função de uma limitação cerebral, mas existem outros trafores a serem trabalhados. Então, por exemplo, existem trafores de natureza somática. Então, a higiene, né, o cuidado com o soma, a saúde, né? Então, como é que a gente pode trabalhar esses aspectos, né, nesse indivíduo? Então, a gente não pode limitar, né? Trafores com base também energéticos. Então, como é que você ajuda esse indivíduo a trabalhar nesse sentido? Então, vale a pena pensar e ampliar aí, no caso, o conceito, né? Agora, Arlindo, você não acha que é muita coincidência? Foi só livrar a cara do Adélio e ele apareceu. Não é estranho isso? Né? Parecia que eu estava esperando ali atrás da porta. Só entro a hora que me abrir o caminho, senão não vou. Muito estranho. Professora Daiane, em Sindromologia, página 3, segunda linha. Poderia explicar melhor a infradotalidade energética do casca grossa? Está dando a impressão que o domínio das energias é um dom que a CONSIM pode ou não ter, ou seja, seria algo inato. Em suma, o domínio das energias é possível a qualquer pessoa ou já existe uma predisposição ao ressomar? Não, vamos por partes, né? Então, o domínio energético, a princípio, ele é possível a qualquer pessoa. Aí, quando você pergunta, existe uma predisposição? Existe, porque a gente não sabe o que a pessoa fez em outras vidas. Então, por exemplo, se hoje a gente está lúcido para esse contexto das bioenergias, vale a gente ficar atento e trabalhar isso mais. Então, se eu adquirir maior desenvoltura nessa vida humana, isso significa que no futuro essa habilidade ela pode se manifestar com maior facilidade. Então, isso tudo existe. Agora, a ideia aqui na sindromologia é para a pessoa ela assim começar a trabalhar mesmo essas habilidades de ordem então bioenergéticas e sair desse casca-grossismo. Então, assim, um trafor relacionado às bioenergias é positivo para a pessoa e ela pode utilizar isso em favor das demais. Então, ela ficar presa no casca-grossismo não é, assim, a condição ideal, né? Então, aí a gente está colocando para chamar a atenção para uma condição mais positiva, né? Não seria fundamental que os professores ajudassem as crianças a despertarem seus trafores? Mas o que vemos nas escolas públicas, principalmente do ensino fundamental, são professores castrando os potenciais das crianças, subestimando a capacidade das mesmas. Isso se der porque os próprios professores, podem estar com seus trafores ociosos? Isso pode ser um travão no caminho evolutivo das pessoas? Tá, isso pode acontecer sim. É possível que o professor que está ali trabalhando com as crianças esteja sim com seus trafores ociosos. Isso pode acontecer. Mas o que a gente observa aí na prática é que existe uma tendência mesmo generalizada de se nivelar mesmo por baixo.
Então, eu sou professora universitária e eu formo alunos na licenciatura, no curso de Biologia. Então, aí, o que eu faço? Quando eu vou à escola, né, observar o meu aluno, que aí está ministrando a aula, está nesse processo de formação na licenciatura, a gente observa exatamente esses padrões. Então, tem aluno que leva material diferente, então leva planta, leva animal, e aí ele chega na aula, ele quer assim apresentar coisas diferentes, ele quer explicar coisas diferentes. E muitas vezes o professor titular, ele restringe o aluno e fala, não traz muita coisa não, que os alunos não são capazes de aprender. Então, aí você tem que gerenciar todo esse contexto, porque, na verdade, é exatamente o oposto. O aluno, ele quer coisa nova, ele quer aprender coisa nova. E aí a gente observa que a própria forma de educação mesmo restringe esses trafores. E aí, quando você vê um outro exemplo de um aluno que faz exatamente o oposto, ele leva coisa diferente, ele consegue movimentar ou dinamizar as aulas, ao final do estágio, aí os alunos não querem que esse estagiário saia. Eles falam, professor, não vai embora não, fica dando aula para a gente, né? Então, a gente vê que dá resultado quando o professor ele sai desse conceito de nivelar por baixo e deixar de subestimar a inteligência dos alunos. Então, isso é uma coisa que a gente fala bastante, né, no ambiente universitário, para tentar formar melhor o professor, para que ele esteja qualificado para poder atender melhor o aluno e aí, nesse sentido, conseguir qualificar ou fazer desenvolver trafores nos alunos. Então, são exemplos, né? Daiane, na página 3, a binomiologia, você poderia expandir essa relação aí do binômio traforismo-autoconfiança? Traforismo, autoconfiança. Isso. Então, o que a gente vê aqui, Renato? Se você observar, muitas vezes, o seu próprio contexto íntimo, né, a sua manifestação íntima, às vezes você vai perceber que você fica muito bravo com você mesmo pelo fato de você perceber trafores e não conseguir aplicar esses trafores. Então, o desconforto pelo fato de não aplicar os trafores, ele é maior em função do contrário, assim, do desconforto, muitas vezes, de você exercitar esse trafor. Então, às vezes, você vai falar assim, caramba, mas vai me dar muito trabalho desenvolver tal coisa. Mas o resultado, o benefício, a sensação de bem-estar íntimo, ela é superior a esse esforço. Entende? Então, assim, se a pessoa pensar, o desconforto é pior. Entende? Ela olhar para os trafores e ver que aquilo está ocioso. Então, ela se sente muito mais, né, desconfortável nesse aspecto. Né? Então, vale a pena. É aquela história, na consciência terapia o pessoal trabalha bastante isso. Né? Então, observe quais são os seus incômodos. Né? O que te incomoda? Então, te incomoda ficar com trafor ocioso? Por quê? Né? Então, você quer reverter isso? Então, o que a gente pode fazer nesse sentido? Tá? Obrigado. Daiane, eu estava pensando aqui no motor da evolução, aí eu queria saber se você considera, o que você acha, né? De o extrapolacionismo ser um processo de produção de trafar ocioso para movimentar a gente para frente. Você já pensou isso? Peraí, Rosa, repete, se eu acho que o extrapolacionismo, sabe? Uhum. Se isso pode ser considerado uma criação, um método de criação de trafar ocioso para botar você para frente. Eu acho que sim, eu acho que o extrapolacionismo ele pode funcionar como um agente motivador. Então, muitas vezes, aquela extrapolação de algo que você não conseguir, de repente você consegue, então aquilo mostra um resultado que vai te motivar a trabalhar mais para conquistar aquilo. Então, nesse sentido, eu vejo que pode acontecer sim, pode ser um elemento, um instrumento para a pessoa ver, olha, então se esse trafor ele ficar na ativa, eu vou sentir isso, ou vai acontecer esse resultado, então vale a pena, então vamos lá. Então pode ser um instrumento sim, motivador e auxiliador nesse sentido. É bem forte isso, mas o
O conceito de trafar ocioso é aquele trafar que você já, que você já domina e você deixa ele quieto, né? Isso, você no não caso do usa. extrapolacionismo, não. É uma vivência que você tem, que você é capaz, você sabe que é capaz de... Você passa a perceber a sua capacidade, ainda não seria assim, estrito lato sensu, assim, um trafora ocioso. Mas eu fiquei me perguntando se a gente poderia considerar até certo ponto, né, um trafar ocioso. Trafar Aí, nesse ou trafor? Desculpa, trafor. Então, nesse sentido, todo mundo tem um pouco de trafor, todo mundo tem, enquanto está no processo de evolução, todo mundo deve ter um trafora ocioso. Eu penso que sim. Eu acho que se a gente for olhar aí a nossa lista de trafores, existe uma probabilidade grande assim da pessoa ter trafora ocioso. Até aquela pergunta chata assim, você já identificou seu mega trafor? Aí a pessoa pensa, não. Então, se eu não identifiquei o meu mega trafor, há uma grande possibilidade desse mega trafor estar ocioso. Você concorda? Concordo. Então, nesse sentido, assim, é chato, né, para a gente, mas é uma realidade. Tá bom, obrigada. Eu sei de um mega trafar da maioria aqui. Ah, qual? Os 90%. Vocês não são serenões. É um trafal. Falta o serenismo. Pois é. Mas cada um faz o que pode para estudar, para pesquisar. Eu faço uma força danada para pesquisar. Então, tem que saber se tem alguém aqui com esse trafora ocioso. Por isso que eu coloquei 90%. Esse que é um problema. Mas será que tem alguém com trafora ocioso da serenão? Eu não coloquei a mão no fogo. Alô? A gente quer saber os 10% que já são também. Pois tá? Não os 90% que não são. Está aí uma grande pesquisa na mão de vocês. Agora, tem alguns hints, quer dizer, umas insinuações, umas dicas, né? O Arlindário, o Adélio, a gente nunca sabe, né? Sabe lá, o João Paulo, que está aqui, ó, perto da Dayana. Isso aí é uma coisa para pensar, né? Já não sabe. Esse povo esconde leite. Daiane, então deixa eu aproveitar, já que eu estou aqui com o microfone. Eu não sei se você já falou, na página 3, sobre a enumerologia, que eu achei bem interessante essa enumerologia que você coloca aí, tá? Você poderia falar um pouquinho? Isso, então aqui na enumerologia, né, a força adormecida, a potência congelada, a qualidade escondida, o brilho apagado, a conquista esquecida, a engrenagem parada, a turbina desligada. Então, quando a gente olha para os nossos trafores, né, e percebe que esses trafores estão ociosos, então isso aqui exemplifica bem, né, o que é um trafora ocioso. Então é a turbina desligada, é a engrenagem parada, é a conquista esquecida. Então isso é para chatear a pessoa, né, e ela pensar nos seus trafores ociosos. O brilho apagado. Então é nesse sentido. Agora, eu estava lendo um artigo do professor Flávio Buononato, que vai sair aí mais à frente na revista Consciência. Então, ele fez uma pesquisa dos artigos que saíram ao longo de 14 anos. Aí, nesse resultado, isso me chamou a atenção, né? Então, isso vai aparecer mais à frente. Então, existem 299 autores publicados. Então, ao longo de 14 anos, 299 autores. E desses 299 autores, 113 autores escreveram mais de um artigo. Então, assim, isso me chamou a atenção, por quê? Porque a gente, na maioria aqui do nosso caso, aqui o nosso contexto, a gente observa que as pessoas têm um potencial grande em relação à escrita, em relação à intelectualidade. Mas você olha o resultado de 14 anos de trabalho de uma revista e só 113 autores escreveram mais de um artigo, então a gente vê um traforo, no caso da escrita, ocioso. Então isso é para a gente estudar também o nosso contexto. Então isso aí é um dado aí para refletir, né?
Então, logo vai sair o artigo aí, o pessoal vai poder estudar mais isso. Daiane, aproveitando até o gancho, quais seriam os fatores que desviam a pessoa do Trafor? No caso aí, até fazendo link com a dispersão, com a despriorização, o que você acha que... Inclusive falando dos fatores externos à consciência, a sociedade, as pessoas, que tiram a pessoa do Trafor. Eu acho que são vários fatores, tá, Cláudio? Então, assim, você pode pensar em várias opções. Então, por exemplo, existe o mecanismo de autocorrupção da pessoa, existe o mecanismo de autossabotagem, de autoassédio, os valores, se ela valoriza de fato esses trafores. Existe a autodesorganização, então, no contexto da sua manifestação, então, que vai impedir de aplicar esses trafores. Existe um comodismo, existe aí uma coisa perigosa, no nosso caso, que pode ser a fuga da proexis. Então, a gente sabe que a proexis, ela considera uma série de trafores. Então, o fato de a gente não aplicar esses trafores, significa que a gente vai saindo do leito da estrada da proexis. Então, esse é um exemplo. A gente também tem a própria inexperiência, né? A própria idade, né? O contexto biológico da consciência. Então, uma coisa é a criança, outra coisa é o adulto, o adolescente. Também tem a neofobia em relação à coisa nova, né? Que o Trafor ele leva a isso. Também tem a educação, né? Uma educação às vezes mais repressiva, às vezes na escola, às vezes no contexto familiar, pode levar a pessoa a não aplicar esses trafores. Aí tem a autodepreciação. Então, assim, tem inúmeras variáveis para a gente estudar e ver, né? Quais são dessas variáveis, qual é que tem maior relação comigo, né? Que faz com que eu mantenha os meus trafores, então, ociosos. Né? Então, cada um aí deve estudar. Tá? A sua explanação está bem completa aí. E eu queria aproveitar na sindromologia, lembrando que a gente tem agora o Congresso de Verponologia, o segundo, que a gente vai falar sobre dispersão, que você diferenciasse a síndrome da despriorização com a síndrome da dispersão, se você considera a mesma coisa, e que você falasse também a correlação da despriorização com a mediocrização, com a subestimação, com esse processo da robotização, se você puder associar isso aí para a gente. Você quer que eu diferencie inicialmente a síndrome da... despriorização. Despriorização existencial. Depois a mediocrização, que você já falou, né? Na verdade, se você quiser falar. E a robotização. A robotização existencial. Então, e fazer um cotejo entre a despriorização e a dispersão, se é a mesma coisa ou não. Isso. Então, no caso aqui da síndrome da despriorização existencial, o que a gente observa? Que se você for estudar Trafor, o nosso contexto da vida humana, ele favorece o aparecimento ou o desenvolvimento de trafores. Então, se você for olhar, é aqui, nesse contexto da vida humana, que você tem a oportunidade aí de desenvolver esses trafores. Então, quando você esbanja isso, né, subutiliza esses traços, ou essa capacidade, você entra nesse sentido aqui do que a gente está querendo colocar, que é a síndrome da despriorização existencial. Então, você não aproveita a vida humana enquanto elemento gerador de trafores. Né? E você pode cair também nessa síndrome da mediocrização. Então, você fica sempre se nivelando por baixo, sempre menos, você pode mais, mas você fica se nivelando por baixo, em função de vários fatores. E a síndrome da robotização existencial. Então, às vezes, o indivíduo ele começa a entrar num mecanismo de repetição e ele não sai daquilo. E aí ele vai repetindo aquela mesma tarefa, ele já ficou bom naquela tarefa, mas a pessoa não quer sair daquela tarefa, ela quer ficar só naquilo. Então não existe uma ousadia, né? Ela não entra, não se propõe um desafio novo para que ela possa desenvolver outras características. Então muitas vezes ela fica presa, né, nesse aspecto de robotização existencial. E tudo isso, se você pegar, a gente chega lá no final, ó, o potencial traforístico adormecido nas síndromes regressivas. Então aí você pode colocar várias síndromes aí, a síndrome da dispersão, a síndrome do perfeccionismo, a síndrome da insegurança, da autovitimização. Então uma série de síndromes relacionadas a esse contexto regressivo mesmo da não aplicação de Trafor. Mas a dispersão e a despriorização não seriam sinônimos? A despriorização existencial e
A síndrome da dispersão? Não bem, assim. Existe uma aproximação aí, mas você pode analisar diferentes fatores, assim, em cada uma dessas síndromes. Tá? Eu vejo desse modo. Você pode ter síndrome de dispersão dentro do contexto da vida humana. E no contexto da vida humana, você pode entrar na despriorização existencial por vários aspectos, não só a dispersão. Então, existe uma aproximação aí, mas existem as diferenças. Professor, o senhor fala que uma consciência, quando ela é convidada para fazer um intermissivo, é considerada a FEP, né? No Congresso Intermissivo, o senhor citou isso, que um fator principal, o único fator, não sei, é a FEP. E aí na lista que a Daiane deu, algumas possibilidades da pessoa se perder com o Trafor, perder do Trafor, eu estava pensando aqui comigo, por exemplo, uma consciência leva muito tempo para desenvolver um Trafor. Aí ela desenvolve um Trafor e numa vida passada dela, ela usa aquele Trafor de uma maneira anticosmoética. Por exemplo, um político, um cientista que fabrica uma bomba, alguma coisa, é um Trafor, um pesquisador e tal. Aí, por alguma razão, ele sai desse Trafor, né? Na vida seguinte dele, ele meio que foge desse Trafor. Durante o intermissivo, a Daiane cita aqui, o curso intermissivo pré-ressomático burilando os Trafores. Eu queria fazer uma pergunta com relação ao intermissivo. No intermissivo, eles resgatam todos os Trafores da consciência e se vocês, nós, não é isso? Então, pois é. A gente resgata. E aí, por que quando chega... O curso intermissivo faz você refletir mais sobre os seus predicados, virtudes, Trafores, a parte forte da sua personalidade que estava ociosa. E você começa a amortecer, a descartar aquilo que não serve. Isso é o curso intermissivo, talvez seja o primeiro grande sinal ou maior resultado inicial no curso intermissivo seja esse. Você entende? Agora, é muito difícil a hora que faz o curso intermissivo, se a pessoa entendeu aquilo tudo, ela desviar muito. Os desvios são pequenos. Os amparadores têm me falado isso. Eu digo assim, por exemplo, o cidadão foi um ditador aí numa vida passada dele, né? Tinha uma liderança danada. Não vai ter curso intermissivo. Não, mas há muito tempo. Porque a crise não vai deixar entrar lá. Não, eu digo... há muito tempo, sei lá, época de Roma, não sei antes, talvez. Sei, não, mas é outra coisa. Eu digo assim... Se de ver qual foi as vidas sacrificiais de assistência que ele tenha feito para retemperar. Aí ele desenvolveu esse Trafor de liderança. Só que ele fez uso errado nas vidas dele e tal. E ele superou isso. Sim. Mas aí ele fica meio assim, não quero saber mais de liderança, né? Ele começa meio... No intermissivo... Não tem isso. Não tem isso? Não. Primeira coisa, não adianta ele falar, não quero saber mais, não existe isso. Se ele era líder durante muito tempo, ele vai ter que assistir muito mais gente que eu e você. Eu estou falando pode ser escrita, por exemplo, que ela falou até que tem pouca gente que escreve. Tem gente que não escreve porque pode ter tido problema, não pode? Olha, não tem jeito, cada vez a pessoa vai ter mais freguesia, a clientela vai aumentar. Lembre-se disso, não tem jeito de fugir disso. Então você vai falar assim, mas como? Se ele errou, ele vai ter uma freguesia, tudo de quê? De pé quebrado. Mas é a freguesia. Ele não vai fugir disso. É o que acontece conosco. Vocês todos estão nessa. Então, mas daí ele chega aqui, tem um Trafor desse que ele deveria usar para assistência ocioso, como falou a Daiane. Como é que ele faz para superar mas isso aí é pouco, ainda aqui, isso é pouco em relação ao conjunto de circunstância da pessoa. Ela tem desvio, mas o desvio não chega a ser uma coisa escabrosa, enorme, imensa. Nunca é. Aquilo vem. O curso intermissivo acerta o passo de muita gente. Por isso que você vê o Arlindo aqui, você vê o Adélio aqui, isso aí não é fácil. O que há? Você está entendendo como é que é? É o caminho. Agora, o que eu vejo é o seguinte, nós temos que examinar os Trafores ociosos que a gente tem, o tempo todo.
Por quê? Existem muitos predicados ociosos que você não usa. Isso é que é a bobagem grande. Existe isso. Outra coisa, são muitos tipos, naturezas, qualificações de trafores. Entende? Isso varia. O que eu não estava entendendo é isso. Ela diz assim, burilando no intermissivo. Então eu vou para o intermissivo, afloram todos os trafores, burila tudo lá. Aí o cidadão vem, a consciência vem aqui, ela vai... Não é que burila, vamos devagar com isso. A pessoa começa a ter autoconsciencialidade dessas condições. Agora, o ambiente foi feito para isso. Os instrutores que encaminham a pessoa. O ambiente, que é o holopensene, adequado para pensar com equilíbrio. Entende? Os contatos que ela tem em função do próprio desdobramento do estudo do curso intermissivo. O desdobramento daquilo, entende? Os grupos de estudo, a situação que ela vai ter, as comunex que ela visita, os contatos dos para-eventos extrafísicos lá que tem, isso tudo muda. Então a pessoa, ela vai ver, não, agora o bom negócio é eu pegar o que presta, então eu vou deixar o que não presta. Então ela começa a descartar as coisas, ela limpa aquilo. Mas você sabe, isso não é fácil. Uma pessoa está acostumada com a boca torta durante 1000 anos. Agora, em 6 meses ela vai melhorar tudo, tem que ir devagar. Então, a primeira vida depois do curso intermissivo, a gente tem que dar um desconto, porque não é assim tão fácil. E a maioria aqui é a primeira vida, pós-curso intermissivo, entende? Primeira vida humana. Agora, por isso que esse processo nosso da conscienciologia, a comunidade conscienciológica, cosmoética, internacional, a Cognópolis, a Holoteca, o Holociclo, o Tertuliário, isso tudo é fora de série para ajudar as pessoas a se colocar no lugar e acertar o passo aqui. Porque acertar teoricamente o passo lá é fácil. Agora, acertar praticamente vivenciando o passo aqui já é mais difícil. Porque aí já vem todos os processos do passado, dos instintos, aquilo aflora na pessoa. As companhias, hein? Ela tenta segurar manias, tendências que não servem. Você está entendendo? Alguma coisa nesse sentido. Uma outra coisa, às vezes é apenas um hobby, é um lazer, é um divertimento, alguma coisa que piora a pessoa. Mas ela está tão acostumada com aquilo. Pergunta com relação a isso. Qual que o senhor acha que é dentro do intermissivista adaptado, o gargalo do intermissivista adaptado depois da primeira ressoma, depois do curso intermissivo e na segunda? Não, na segunda aí é preciso de ver, porque aí já reduziu muito as possibilidades de falha dele. Ele já descartou tudo que tem. Essa primeira agora, nós temos que enfrentar coisa mais séria. Já na segunda, já alivia um pouco mais. Mas tem um fator que nós não podemos esquecer. Na segunda, o complexo vai ser mais difícil. Vocês estão entendendo, né? Por agora, vocês aguentam, está fácil. Esse está fácil. Tem açúcar, você está entendendo? Tem a opção de elementos a favor. Na segunda, já vem o aperto maior daquilo que a pessoa precisa. E outra coisa, não fica pensando que veio o evoluciólogo para fazer isso com vocês, não. Cada um aqui vai querer isso. Por quê? É o desafio que a pessoa precisa. É aquele nível que ela precisa, para ela não ficar marcando passo. Esse é o caminho. Valdo, segundo a tua fala, tem gente, a maioria somos com o primeiro curso intermissivo, mas Sim. pode ser que tenha alguma pessoa aqui com 2 cursos intermissivos. Como essa pessoa consegue identificar
que ela já fez 2 cursos? Que características ela tem? Aí ela tem que ter retrocognição boa, né? De alto nível, né? Tem que limar a memória, burilar os registros, melhorar, sabe, as interações com as ideias do passado, quer dizer, as chamadas retenções. Mas o temperamento dela, em tese, não seria mais equilibrado, mais sadio? Às vezes havia tanto desequilíbrio que a gente ainda não pode falar que seja equilibrado, né? Para ela aquilo é fora de série. Você está entendendo? E às vezes é menor. Por que então umas têm 2? Por exemplo, às vezes uma pessoa vai fazer uma consciência, vai fazer o curso, ela demora mais por lá. E às vezes ela demora por insuficiência pessoal. Presta atenção. Pode ser que em alguns casos, que é em número menor, que ela demora mais em função dos outros. Aí já é diferente. Ela já vem com outro nível. Então, por exemplo, logo esse primeiro curso já pode ser uma abertura de destino impressionante. Mais que com 2 cursos, por exemplo? Por exemplo, aquela pessoa, às vezes, no primeiro curso, ela já alcançou um resultado equivalente a 3 cursos daquele outro lá. Isso depende. Aí agora que vem o processo da FEP, a ficha evolutiva pessoal, como é que fica aquilo, de que modo que está, como é que está a condição. Então não é a quantidade, Valdo, é a qualidade, a circunstância e o aproveitamento. O problema todo é a qualificação da consciência. Agora, uma das coisas mais sérias que tem é a atitude de prioridade de ação rápida, aquilo que eu chamo da taquirritmia, que a pessoa às vezes já tem por instinto, entende? Por intuição, por inspiração para fazer. Ela chegar dentro da prioridade e se dedicar àquilo, ela priorizar o prioritário. Porque nós todos priorizamos as coisas, mas a gente vê que nem sempre as pessoas priorizam o essencial. Eu quero dizer uma coisa para vocês, do povo que eu atendo hoje, nas quartas-feiras lá embaixo, a maioria dos processos é falta de prioridade fundamentada. Ainda não tem. Então, eu atendo assim 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, às vezes, tudo daquele jeito, no meio de 30. Mas elas vêm em seguida, e cada uma com uma prioridade diferente da outra. Isso é muito interessante. O enumerador um dia falou para mim, olha aí, você está dando uma do transmentor. Observa bem o que você está fazendo. Ele tinha razão. Na hora que você está vendo a prioridade, com esse nível nosso, porque eu pensando nisso dia e noite, está tudo na ponta da minha língua. Eu sou capaz de falar tudo. Estou com o texto do processo ativo no dia, em cima do lance. Então a gente nota, isso aí foi minhas observações que ele também viu, que o processo de prioridade é essencial. Vocês já viram? Procurem, por exemplo, depois no Find e olha na enciclopédia quantas vezes eu falo em prioridade, priorização, prioritário. É um monte. Isso é seríssimo. Valdo, poderíamos dizer que a nossa prioridade mais generalizada aqui dentro do nosso grupo seria a produção da escrita mesmo? Não, isso aí é uma das coisas que são óbvias, mas isso não, porque é uma parte intelectual. O que a gente nota mais sério mesmo, às vezes, é a desorganização ainda, muito séria. Desorganização que eu falo, pontual, aquela que é da pessoa específica, dentro daquilo que ela faz. Por exemplo, a pessoa às vezes já acertou o passo, ela já sabe o que tem que fazer, ela está no caminho certo, mas ela não prioriza a organização, uma disciplina maior para aquilo render para a vida dela. Ela ainda é dispersiva, ela não olha o essencial, entende como é que é? Por exemplo, se aqui amanhã tivesse um rock em Rio, eu queria saber quem é da nossa turma que iria no rock. Eu garanto a você que teria alguns que iriam lá.
Alguém quer apostar comigo? Então você veja, é um processo de tendência, de capricho, você está entendendo? E de tentação. O que é bom é que nós viemos para uma cidade média, que é Foz do Iguaçu, que não tem tanta tentação. Não tem nada. Você está entendendo? Ela está falando que não tem nada, não. Tem muita tentação ainda. Aqui já tem muita fitness, que são as academias, e são tentações. Tem muito lugar de você nadar, que são outras tentações. Tem muita paisagem para você ver, tem eventos todo dia, praticamente, tem um processo de turismo. E tem uma coisa essencial que eu não falei, qual? Paraguai, o comércio do Paraguai, da Argentina e daqui de Foz. As tentações do consumismo, como é que fica? Outra coisa, nós estamos no Paraná, na fronteira, com tudo quanto é coisa gostosa de se comer. É um outro problema. O meu negócio, já teve um amigo meu que falou, Valdo, coloca naquela porta do tertuliário uma medição. Todo mundo que passar vai mostrar o tamanho que está. Entende? Não é medição de avião, não, Cris. É medição do peso corporal. Da balança, para ver. Entende? Para ver como é que é. Porque também é uma tentação. Nós não somos São Paulo, mas a gente pega bem matéria de restaurante, de coisa tudo. O que tem nessa cidade não é fácil. Professor. E outra coisa, e as frutas? E os doces que tem aqui? E as mangas? Como é que fica isso? Isso tudo nós temos que pensar. Professor. Sim. Professor, aqui no ar, por favor. Professor, eu queria entender um pouquinho a questão. Esses jovens, assim, que são mais ativos, eu não sei, mais perturbados, mais agitados, né? Como o nível dos pais seria mais ou menos equivalente, com apenas um pouco mais de lucidez? Não, os afins se atraem. Se tem filhos agitados, é porque tem pai também com alguma agitação, senão não teria. Isso faz parte do serviço. Mas será que o holopensene é o mesmo, tem que ter afinidade para isso, tem que ter rapport. Mas o nível assim evolutivo seria equivalente? Não, é sempre equivalente porque são juntos. É o rapport, é a empatia. Um capitalista conseguiria ser cosmoético? Olha, tudo é possível, né? Eu não ponho a mão no fogo. Às vezes tem exceções honrosas, tudo é possível. Ela não sabe. Agora, Daiane, professora Daiane, em Culturologia, página 4, nos informe algumas técnicas para abandonarmos a cultura do deixa para depois e exercitarmos o aqui, agora, já. Penso que o deixa para depois potencializa demais a ociosidade traforista. Isso, é bem isso mesmo. Acho que até agora a gente estava falando desse contexto de priorização. Então, se a pessoa ela sabe, né, o que ela tem que fazer, né, qual é a prioridade, a ideia é ela investir nisso. Lembra aquele laboratório que foi falado aqui, o laboratório da priorização, né, que era para ter uma palavra bem grande, né, priorização. Então é para a pessoa focar mesmo, não deixar para depois. O negócio é aqui, agora, já, né, tudo que for possível. Essa é a ideia. Professor Valdo, foi feita a pergunta agora ali para a fila A, questão da família. O senhor falou que todo mundo é mais ou menos no mesmo nível. Mas é aquele caso da pessoa que nasce naquela família para poder ajudar e alavancar a família. E eu estou fazendo a pergunta em cima da pergunta da colega. Isso aí que você está falando chama-se exceção, Cláudio. Nós estávamos falando da média da situação. Isso aí é exceção. Exceção, por exemplo, pode ser até um serenão que vai nascer lá. Isso é exceção. Mas a média não é essa. A média é afinidade. Aonde tem afinidade, pais e filhos se parecem. Agora, sobre a pergunta da professora Laura, que ela falou do curso intermissivo, o que o senhor acha da técnica da pessoa, ao escolher o verbete,
ela procurar o fio de Ariadne da consciência, no sentido de procurar aquele item que vai resgatar a memória da vida passada traforista, e não o inverso. Não, isso aí é um esforço bom. Se a pessoa conseguir tirar proveito disso, vale a pena, sim. Que aí ela escolheria um verbete com tema traforista, que iria ajudar ela no aspecto da lembrança do intermissivo dela. É uma saída, é uma boa. Pode ajudar, né? Eu entrego a Daiane para vocês, como é que é? O que é que ficou aí com alguma coisa? Tudo está claro? Agora, ela atendeu muitas perguntas aí. Nós tivemos muita gente hoje, nesse domingo. E hoje não teve chuva. Agora, nós temos que estudar também como é que fica aí, quantos para a Daiane, que ela está muito boa, né? Ela é boa, ela vai em cima do assunto, etc. Entre ela e o João, eu não sei quem é que está dando a lição. Sabe? O negócio está muito sério ali, entre os dois. Hein? Ah, é? Vocês estão empatados, vocês acham? Então, né? Há um empate. Empatado. É? Agora, vamos ver, né? Quantos que vocês acham que devia ser aí para ela? 200 para você, tá certo? Você já tem mais alguns encaminhados, não tem? Tem só um. Ah, só um? Mas isso não corresponde ao seu tamanho. Está ocioso. Vamos dar um jeito, vamos arranjar mais isso aí, é preciso, né? A gente está esperando. Ela é muito boa porque ela vai em cima, clareia tudo, fala com as palavras certinhas, estuda o processo todo. É muita preparação, ela se dedica ao processo. Agora, eu vejo que ela é muito arrumadinha, porque ela às vezes está atendendo lá no Loci quando eu vou, né? Então, tudo dela é certinho. Tudo. Sabe? Até parece que ela teve aula com a minha mãe ou com o meu preceptor. Coisa de professora. O processo é ele. Agora, então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 115 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 24 perguntas online, 43 votos presenciais e 6 votos online. Os recados de hoje: teremos João Paulo sobre o curso com 5 cobaia, o Arlindo sobre o Conselho dos 500, Regrisson sobre a Semana da Reeducação Consciencial, o Everton com a prova da Imagística e a Luciana sobre o Fórum de Responsabilidade Planetária. Agora com vocês, o Fernando com o programa Amigos. Boa tarde a todos. Nesta semana, o professor Valdo deu uma boa notícia, que em breve será lançada uma nova edição do CD-ROM da Enciclopédia da Conscienciologia. A edição atual é a 6ª e tem 1.821 verbetes. Vamos aguardar, então, em breve, esse novo CD da Enciclopédia da Conscienciologia. E a boa notícia também é que o amigo da Enciclopédia, que está com a sua assinatura em dia, tá? Ele pode fazer o download desse novo CD-ROM, do novo arquivo da Enciclopédia da Conscienciologia, quando for lançado, né, no site do programa Amigo da Enciclopédia. Então, sendo amigo da Enciclopédia, você pode gratuitamente fazer a baixa desse arquivo. Então, quem não renovou a assinatura, pode renovar para ter esse direito, e quem quiser aderir ao programa também terá direito à nova edição da Enciclopédia da Conscienciologia em CD-ROM. Obrigado. Boa tarde, vim falar do curso com 5 cobaia do Conscienciograma, que é um instrumento, que é uma técnica, que é usada para a gente descobrir, para a gente começar a entender melhor a nossa autoconsciencialidade a partir da heterocrítica assistencial e cosmoética do outro.
Então é um campo interassistencial, feito usando o conscienciograma, com conscienciômetras docentes e os outros participantes. É um curso bem horizontalizado, onde todos participam e quando a gente tem uma percepção, alguma coisa relativo a trafores, a traços, a características e atributos da pessoa, a gente pontua aquilo e isso ajuda a pessoa a se perceber a partir do olhar do outro, eliminando os nossos pontos cegos. Então, o próximo vai ser agora, no mês de outubro, no dia 12. É uma quarta-feira e é feriado aqui no CEEC. Maiores informações na recepção do CEEC. Obrigado. Aqui uma informação do Conselho dos 500, da Cognópolis de Foz, através da Comissão de Gestão, que o Conselho dos 500, que a próxima Assembleia vai ocorrer dia 20 de novembro de 2011, nós já estamos antecipando aí ao anúncio dessa Assembleia, vai ser domingo, então 20 de novembro, das 15 às 17 horas, no auditório da OIC. Agora, o pessoal que tiver interessado em enviar assuntos aí, que todo mundo tem o direito de enviar assuntos de interesse da comunidade aí para inclusão na próxima Assembleia. E o e-mail do Conselho dos 500 é contato@cdcebola500.org.br. Tá ok, obrigado. Pessoal, a segunda semana de reeducação consciencial começa no dia 7 de outubro com a 5ª jornada de educação conscienciológica. A 5ª jornada oferece 3 dias de debate sobre a questão da docência conscienciológica. São 3 conferências e 4 mesas de debate. Se você é professor em formação, ou tem interesse na questão da docência conscienciológica, venha trocar experiências, trocar ideias conosco durante a 5ª jornada. E durante a segunda semana, que continua depois, no dia 10, nós teremos cursos, oficinas sobre a questão da docência. Teremos plano de aula, como elaborar um plano de aula, teremos a questão da pré-aula, o que seria a questão da pré-aula, ou seja, quais são os aspectos que convergem ou divergem antes de uma aula de conscienciologia. Teremos também uma oficina de MBE, Mobilização Básica de Energias, para professores, itinerância conscienciológica e mecanismo de aprendizagem comportamental, cognitiva e evolutiva com o professor Rion Braga. No dia 12, teremos um curso com o professor Marcelo da Luz, Profilaxia das Abordagens Dogmáticas. O professor Marcelo da Luz, lembrando, identificou 27 posturas dogmáticas em professores de conscienciologia. No dia 13, teremos Fundamentos da Cientificidade com o professor Hernande Leite, onde ele vai dar continuidade à questão do que estava falando ontem no verbete, que é paraepistemologia, paradidática e a questão da paracientificidade. Informações do site da Reaprendência, www.reaprendência.org, lembrando que Reaprendência é com TI no final, ou então e-mail para contato@reaprendência.org. Ou podem também ligar para o CIAEC, 3525-2652. Obrigado. Boa tarde. Estamos aqui para reforçar o convite para a 4ª prova da Imagística e o curso Imagística, Criatividade e Parapsiquismo, realizado em parceria da ARAC com o CEEC. Não há pré-requisitos, o curso é indicado, a prova e o curso são indicados para desenvolver atributos tais como memória, criatividade, raciocínio lógico, inteligência em geral, observações e associação de ideias. Os recursos do evento serão destinados para a construção do Laboratório das Dinâmicas Parapsíquicas do CIAEC. A 4ª prova da Imagística e o curso acontece de 21 a 23 de outubro no campus Aracê, no Espírito Santo. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas na recepção do CIAEC ou pelo e-mail cientifico,
@arace.org. Mais informações pelo fone 9986-4012, prefixo 28. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Quase todo mundo aqui já ouviu falar que a nossa saúde depende da nossa alimentação, de atividade física, de exercícios, de higiene, de check-ups. Pouca gente, entretanto, vê que a nossa saúde tem muita relação também com o ambiente em que a gente vive. Sobre esse aspecto, nós vamos estar discutindo dia 28, 29 e 30 de outubro desse mês, como melhorar nossa saúde a partir da melhoria do nosso ambiente. Como construir comunidades sustentáveis, quer dizer, comunidades saudáveis. Então, para isso, nós estamos contando com a doação dos trafores de todos vocês nos debates desses 3 dias. As inscrições podem ser feitas no CAEC, aqui na recepção, pelo telefone 3525-2652, vocês têm mais informações. E nós estamos falando do primeiro Fórum de Responsabilidade Planetária. Aguardamos, então, vocês. Nada de trafores ociosos. E amanhã, o holociclo será debatido aqui no tertuliário pela professora Cristiane Ferraro, a especialidade Cosmocogniciologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.